Olá, é o tópico 3 do nosso curso de escrita científica e é um tópico bastante importante, porque nós vamos falar sobre a organização das ideias e em relação aos artigos que nós vamos escrever. Então, quando se fala em fazer um artigo científico, normalmente se pensa no artigo chamado original. O que é um artigo original? É o artigo mais importante em relação ao método científico. Por quê? Porque esse artigo é aquele que vai gerar dados novos para a ciência. Então, por exemplo, eu vou fazer uma descoberta. Estou fazendo um trabalho e fiz uma descoberta. Isso é um artigo original. Na prática, normalmente, ou uma descoberta teórica, uma equação que facilita novas descobertas, novas análises da realidade ou das teorias. Então, esse é o artigo científico que mais interessa, né? É o mais comum. E, normalmente, ele está associado a aspectos práticos e a fórmulas que possam alterar a interpretação dos problemas. Alguns pesquisadores famosos, né, eles acham que mesmo que um artigo teórico ele possa ter uma influência grande na ciência, se ele não comprovar a prática, ele não serve para nada. Então nós temos alguns casos, por exemplo, como as teorias de Einstein, que quase sempre a gente olha nas revistas de divulgação científica, na mídia, novamente a teoria de Einstein sobre buracos negros foi provada. A teoria de Einstein sobre as ondas gravitacionais foi comprovada. Então ele fez um estudo teórico e esse estudo teórico vem mostrando a, a importância dele ao longo do tempo, das várias descobertas, né? Mas um artigo original, ele vai ter um título, que é normal, né? Aí o nome dos autores dentro do processo. Isso aqui é uma coisa interessante, ó. Nome dos autores. Quem fez o experimento é o primeiro nome. Aí, quem ajudou mais vai na ordem. E por último, o autor intelectual, vamos dizer assim, ou né, o que nós podemos chamar de orientador ou supervisor, é o último nome. Algumas vezes o supervisor fez as duas coisas, ele vai como primeiro autor. Tem diferença? Tem em alguns casos. Em alguns concursos, eles querem saber da quantidade de artigo que você publicou, independente da ordem do autor. Em alguns casos, como por exemplo no CNPq ou na CAPES, em que você vai pedir um auxílio, eles colocam lá número de artigos em que você é primeiro ou último autor. E eles não valorizam quando você é um autor do meio. Então, por exemplo, num doutorado, o aluno de doutorado é o primeiro autor, o orientador é o último autor. E se um aluno de graduação, um aluno de mestrado ou outro colega de doutorado ajudou no trabalho de várias formas, desde que tenha contribuído para o trabalho de forma prática ou intelectual, ele vai ali no meio, né? Então, funciona assim o nome dos autores e o endereço dos autores. Esse endereço ele vai representar a sua universidade. E existem estatísticas que determinam quantos artigos a universidade publica, e isso dá a ela renome internacional,
ou dinheiro em termos de ciência. Então, nesse caso, o endereço é onde você está trabalhando, sua universidade, se não for universidade, faculdade ou instituto que você trabalha. Aí, depois disso, vem a introdução. Nem sempre a introdução, nesse tipo de artigo, é o que mais se escreve. A introdução, ela pode ser bem pequenininha, então você não gasta muito tempo escrevendo a introdução. Algumas vezes ela pode ser mínima, né? Você não tem uma introdução muito grande, não faz muito sentido ter uma introdução grande, porque você já vai direto ao assunto. Então, a introdução, você situa o leitor em relação ao tema. Então você vai dizer, olha, no mundo acontece isso, isso, isso. Aí dessa forma, nós propomos tal coisa assim, assim. Tem uma revista muito boa chamada Prose One, tem alguns artigos lá. Se eu não estou enganado, eu tenho um artigo cuja introdução é bem pequenininha. E essa, vamos pegar essa aqui, ó, da oponência do polegar em macaco, né? Ele vai aparecer aqui, devia ter aparecido, né? Aqui, ó. Essa foi a primeira autora, houve a ajuda dos outros, né? Esse aqui é um egípcio que mora nos Estados Unidos, essa é uma alemã, esse é um japonês, o resto são brasileiros. A ideia do artigo foi minha e foi o doutorado da Roqueline, ok? Bom, vamos ver aqui, ó, até ver tudo, ó, os autores. Quem são os autores? Filiação, né? Onde está? Você determina isso, o seu local. E aí, normalmente, quem é o último autor é aquele que vem o e-mail, chama o autor de contato, em que, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre o artigo, vai falar com essa pessoa, né? Aqui nessa época eu estava no Japão, então o meu endereço foi do Japão, mas eu também estava ligado à Universidade Federal do Tocantins, certo? E aqui, ó, algumas revistas pedem o que cada autor fez aqui, né? Então, o TAF, HN e Carlos Tomás, né, fez os experimentos, tal, e assim por diante, analisou os dados, escreveu o paper, né, essas coisas, né, concebeu e desenhou os artigos, né, eu li errado aqui. Então, isso tudo é a parte introdutória, mas normalmente você faz por último, não faz agora, né. Aí o artigo, aqui ele vem as figuras, como citar o artigo, né, foi 2014, o copyright, como é uma revista aberta, ela foi paga. Então, olha o tamanho da introdução. Tá vendo? Nós simplesmente colocamos as informações gerais. E as ideias, elas têm que ser feitas com vários artigos. Esse aqui é numerado, tá vendo? Então, no final do primeiro parágrafo, veja, nós tivemos 9 artigos para escrever o primeiro parágrafo. Como que você sabe que uma pessoa não tem experiência para escrever? Ela escreve tudo isso aqui e bota uma única referência aqui embaixo. Ou seja, ela resumiu uma referência. E na verdade, as ideias, elas têm que se juntar para formar um parágrafo. Compreende? Já, olha só, no final desse aqui, nós tivemos mais 4 referências. Então, no total, 3 em 3 parágrafos. Aqui no Brasil, as pessoas ficam falando assim: tem que escrever parágrafos pequenos. Você pode até escrever a revista junto. Entendeu? Isso, algumas coisas que ficaram preconceituosas, né, no Brasil em relação à escrita. A mesma ideia, mesmo parágrafo. Não tem problema em relação a isso. Você pode escrever separadinho, mas normalmente as revistas vão juntar isso, tá? Então veja bem, nós tivemos uma introdução de 3 parágrafos, 2 grandes. Mas você pode escrever a introdução primeiro. No meu caso, alunos de TCC, mestrado e doutorado, o que eu faço? Você vai fazer
uma busca literária, como nós falamos no módulo passado. Você vai buscar os artigos, organizar as ideias, nós vamos mostrar isso em breve, nós vamos organizar as ideias, como fazer essa organização, e aí nós vamos fazer algo que você possa aprender. Enquanto ele faz isso, ele vai gerar uma revisão. Então ele vai sair com 2 artigos no mínimo. O artigo da prática, o artigo final, né, para defender, e o artigo de revisão. E isso gera um conhecimento muito bom para o aluno. Né? É bom você que é aluno e quer ter mais artigos, faça uma boa revisão e você pode gerar mais de um artigo. Né? Aí depois, na ordem, né, disso aqui, vem o material e métodos, nós vamos falar disso depois, vamos falar cada item desse aqui separadamente. Muitas vezes, material e método, ele é a primeira coisa que você vai ter contato. Então você entra num laboratório, e aí o responsável pelo laboratório fala, olha, segue determinada pessoa ali, ela vai fazer um experimento. Então ela está fazendo o material e método, que para alguns laboratórios é uma receita, porque é tudo igual, não vai mudar. Por exemplo, nos artigos de anatomia que a gente escreve, não tem como mudar, são os mesmos macacos, os mesmos procedimentos, o mesmo comitê de ética, você faz a mesma coisa, você só muda os músculos, ou os vasos, ou o órgão que vai estudar, compreende? Nos trabalhos que a gente tem sobre efeito do álcool sobre o cérebro, nós fizemos só um material e método, e cortamos o cérebro e separamos em área, porque é muito complexo falar do córtex cerebral como um todo. Então, material e método ele é uma receita. No entanto, também, de certa forma, ele é uma receita para revisões. Dependendo do tipo, chamadas bibliométricas, em que você utiliza os artigos... você utiliza os artigos que você pegou como material e coloca uma estatística nele. Nós também vamos falar disso. Os resultados, eles também podem vir, dependendo da situação, antes de você escrever a introdução, mas não antes do material e método. Aí, com os resultados em mãos, você direciona a sua introdução. Compreende? Ou você pode fazer aquela revisão que eu citei, e ali você escolhe os pontos principais. Você não vai poder repetir exatamente igual, porque senão é o autoplágio. Você não pode copiar você mesmo, tá? Essa é uma situação interessante, mas não é aqui que nós vamos conversar sobre. Aí vem a discussão. Na discussão, nós vamos, primeiramente, comentar os resultados nossos em relação aos outros. E depois eu vou responder a hipótese que eu coloquei lá na introdução, tá? Algumas revistas pedem conclusão ou conclusões, nem todas. Se pedir, ótimo, você coloca. Se não pedir, você vai colocar as conclusões no final da discussão. Aí depois vem a primeira coisa que a gente faz, que são as referências. Algumas revistas vão dar entre conclusão e referências, elas vão pedir para você colocar agradecimentos. O agradecimento é aquela pessoa que te deu ideia, que te ajudou. Muitas vezes é um técnico do laboratório que te ensinou a fazer os procedimentos. Outras vezes foi um professor que deu uma olhada nas suas ideias e te direcionou. São as pessoas que de alguma forma elas contribuíram, mas elas não tiveram uma atuação suficiente para ser autor. Tá? Então esse ponto aí é fundamental. Esses são os artigos originais, como nós falamos. Né? Só que desses artigos originais, normalmente você vai fazer no mestrado e doutorado. Tem programa de pós-graduação que só aceita um mestrado e um doutorado com artigos originais. Devido à pandemia isso mudou um pouco, mas a maioria é assim. Os programas fazem isso. Agora,
Normalmente um TCC faz uma revisão, mas também pode fazer um artigo original. E alguns casos, a pós-graduação aceita uma revisão sistemática, uma revisão descritiva é difícil. As revisões são importantes porque elas ajudam muito os pesquisadores. Você precisa saber sobre um tema. Imagina, você vai ter que ler vários artigos com vários materiais e métodos diferentes. O autor da revisão, ele agrupa conhecimento. E ela é bastante utilizada na ciência, né? Algumas vezes é a convite. Revistas muito boas só aceitam revisões para autores, cientistas renomados da área, que eles convidaram para escrever. Outras revistas não, isso é maioria. Tá? E aí você pode optar, né, para revisão, o que você vai fazer. Antigamente, tinha uma revisão chamada descritiva. Nessa revisão descritiva, apesar de tudo lá, título, nome do autor, você faz uma introdução. Dentro da introdução você coloca tópicos. Aí depois você vai direto para a sua conclusão e vai para as referências. Tem artigos, por exemplo, de revisão que tem 100 páginas, por exemplo. É coisa demais. Esse tipo de revisão não está mais sendo aceita na comunidade científica, porque é texto corrido, né? E ela é interessante para você aprender as coisas. Mas hoje está aceitando mais a comunidade científica a revisão sistemática. A revisão sistemática, ela tem os mesmos tópicos do artigo original. Mesma coisa. Mesma coisa. Só que tem uma questão. Material e método, ou métodos, ele é caracterizado por definir uma data em que você buscou os artigos. Isso é importante. É organizar os artigos, principalmente em qualitativos e quantitativos, porque os quantitativos são os artigos originais. E aí seria bom você usar uma quantidade máxima de artigos qualitativos. Olha que eu errei aqui, eu coloquei dois iguais, ó. Qualitativos e quantitativos. E outra coisa em relação a isso é que você pode ou não colocar uma estatística em função dos artigos. E aí você teria uma revisão do tipo meta-análise. Se você precisar aprender mais sobre isso, basta você procurar na internet, procura sites de científicos especializados, porque essa meta-análise, você tem várias possibilidades estatísticas para colocar lá. Eu mesmo gosto de usar bastante o Q-quadrado, né? Porque o Q-quadrado ele foi feito para trabalhar com variáveis qualitativas. Um artigo em si ele é qualitativo. Ele não é uma análise quantitativa, mas você pode dar rankings para eles. E você pode também agrupar. E como ele não segue essa análise, uma chamada, vamos dizer assim, curva de Gauss, né? O que é a curva de Gauss? A curva de Gauss é aquela curva, se eu consigo aqui fazer para você essa parte de desenho, né? Não sei se ela está aqui, eu não estou conseguindo mexer aqui. Mas, aqui, draw. Não, design, não, layout. Bem, não consegui achar aqui, então a gente resolve de outra maneira. Eu vou abrir aqui um programa
Paintbrush, e nesse programa ele vai me dar condições de eu te mostrar, vamos dizer que você está ganhando aqui um pouco, um extra de estatística, né? Ela é assim, ó, vamos pegar essa curva, essa reta, então a curva de Gauss é aquela curva boca de sino. O que ela significa, né, de um modo geral? Significa que você tem uma média aqui, ó, certo? E essa média na população, digamos que você está vendo a quantidade de pessoas na sala e seus pesos, por exemplo, característicos, né? Então você vai ver que tem pessoas que elas vão, isso aqui não gostei não, vamos arrumar isso. Tem pessoas, por exemplo, que elas vão pesar abaixo da média, muito. Então elas vão estar aqui, por exemplo, né? Vamos ter uma pessoa como eu, com 130 quilos, ninguém chega perto, eu estou até fora da curva, por isso que a gente fala, está fora da curva, né? Eu não entro aqui, ó, eu vou atrapalhar os dados, porque aí a média ia tender para cá, para a direita, para mim, né? Então não pode, então pega a maioria. O interessante de tudo, dessa situação, é que você pode ter ninguém na média, pode ter muita gente perto da média, mas ninguém na média. E essa distância aqui, ó, quer ver? Vamos pegar essa distância. Essa distância. Tá errado, porque eu tenho que encostar aqui, quer ver? Essa distância aqui, ó. Desse ponto até a média, isso aqui é chamado desvio padrão. Um ponto que esteja aqui do outro lado tem o mesmo desvio padrão, ou seja, a mesma distância da média. Por isso que se coloca mais ou menos tanto. Tá? Então, eu não tenho como colocar artigo dentro desse padrão, dentro com variáveis que apresentam essa boca de sino aqui, ou distribuição gaussiana. Isso não vai acontecer. Eu tenho até que testar isso depois, né, em relação aos meus dados, para ver se ele segue ou não essa distribuição. Então, normalmente, essa análise estatística ela é até um pouco mais difícil do que as outras, para você agrupar os artigos. Dá muito trabalho fazer isso, né? Não é uma coisa simples, até porque em alguns casos a quantidade de artigos ela é muito grande. Aí depois que você tem a revisão sistemática, né, os mesmos tópicos, material e método diferente, os resultados também são diferentes. Normalmente, nesses resultados, a gente coloca tabelas para organizar isso, né? Essas tabelas com os artigos mostrando quantitativo e qualitativo e os temas, né? E se for o caso, comentados numa outra coluna. Você faz um comentário sobre isso. Vamos dar uma olhada nisso? Eu tenho aqui um material. Vamos lá para a internet, quer ver? Nós temos um trabalho que foi uma revisão sistemática feita da psilocibina. Não sei nem se eu já mostrei isso para vocês. Eu acho que sim. Psilocibina. Até para escrever isso para mim tá difícil. Escrevi errado. Vamos lá olhar. Aqui, ó. Esse artigo aqui. Possível uso da psilocibina no tratamento psiquiátrico, né? Ele vai abrir o artigo, tá aqui. Mas o que me interessa te mostrar nesse artigo, aqui, vamos abrir, quer ver? É mostrar o artigo em si, né? E, olha, ele não está mostrando o artigo, coisa triste. Vamos voltar e procurar na própria revista, se for o caso. A gente passa por essa situação, né? Eu acho que é esse aqui. E esse artigo foi de uma aluna de TCC. Se estiver sendo repetitivo, Pestalozzi falou: o lema de quem ensina é repetir. Então, olha só aqui, ó, a metodologia. Nós procuramos artigos
a partir de 2002, ok? Com as seguintes palavras-chave, a gente tem que definir palavra-chave. Buscado aonde? No PubMed, Scopus e Science Direct, nós conversamos sobre isso. Aí aqui a gente coloca essa parte, ó, 165 artigos disso e tal, 11 mil artigos sobre outra coisa, e assim por diante. Tá? Nós já falamos disso. Aí a gente coloca no diagrama de Venn para mostrar as interseções entre eles. Nós fazemos um fluxograma, já falamos, ó, 18 mil artigos, e nós utilizamos o EndNote, né, que é grátis, para que a gente coloque lá os artigos e ele vai e tira as duplicatas para a gente. Aqui nós juntamos resultado e discussão, mas olha só, nos resultados, que é a primeira coisa que a gente faz, ó, tem essa tabela em que tem o nome do autor, o título quantitativo ou qualitativo separado pelo descritor. Ó. Então isso é uma organização dos dados, tá vendo? Cuidados paliativos e pacientes terminais e assim por diante. Veja que os resultados são grandes. Aí aqui nós começamos uma discussão simples, porque não havia realmente muito o que discutir. E depois as referências. Então, esse é um trabalho que ele não é uma meta-análise, porque não tem estatística aqui. Né? Aqui não tem estatística. Então, no momento que a gente não coloca estatística, aí eu tenho uma revisão sistemática. A revisão sistemática ela foi introduzida para diminuir ou acabar com a questão da revisão a revisão descritiva, que estava em grande quantidade. Aí uma canadense falou, ó, revisão sistemática, vamos seguir isso, seguir isso, seguir isso. Um determinado artigo que a gente publicou há um bom tempo atrás, esse artigo, ele é uma revisão do tipo meta-análise. Quer ver? Dá uma olhada aqui. Nós fizemos essa análise aqui, ó, dessa tabela, e depois disso, nós associamos os parâmetros relacionados e fizemos um teste do Q² para determinar se elas tinham relações umas com as outras. Então, o tema 4 teve relação com o 9, o tema 10 com 11, o 5 com 7 são temas relacionados. Fizemos o Q² de cada um e rejeitou, aceitou a hipótese de dissimilaridade, ou seja, de diferença entre esses valores. Então isso foi uma meta-análise. Né? Esse artigo de meta-análise foi pesquisado há muito tempo atrás, ele foi feito há muito tempo. Né? E eu não tá aqui na Semantic Scholar, ou Scholar, como alguns falam, mas é Scholar. Mas depois qualquer coisa você olha ali, mas basicamente foi isso, foi essa questão de associar esses dados a uma estatística, então era uma meta-análise, ok? Outros artigos eu vou chamar aqui de minis. Quem são esses minis artigos? Carta ao editor. Você fala assim, o editor, tem uma coisa, estou chamando a atenção aqui, que o pessoal precisava fazer pesquisa em determinada área, e nós aqui estamos falando que existe a possibilidade de ter um problema relacionado a um determinado assunto. Né? Então, dentro disso, eu estou chamando a atenção aqui para o senhor tomar essa medida, ou chamar a atenção como editor dos outros pesquisadores da área que é necessário, né, melhorar tal coisa e assim por diante. Então vamos ver aqui, ó, eu acredito que tem um artigo que a gente publicou, foi esse aqui, ó. A barreira hematoencefálica e as doenças viróticas. E aqui nós falamos sobre o coronavírus. Ó. Prezado senhor, isso aqui é um artigo do tipo carta ao editor. A barreira hematoencefálica é uma estrutura especializada presente
no sistema nervoso central, na microvascularização do sangue, que regula tal. Aí nós chamamos a atenção, né, para isso aqui. É necessário chamar a atenção para a necessidade de medicamentos para prevenir a infecção virótica na barreira hematoencefálica, em geral. E no caso do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, a infecção dele em particular, devido ao seu alto contágio. Adicionando que a atenção médica com pacientes infectados e com pacientes pós-infectados, ou seja, preciso ter atenção para isso. Observa aqui, ó, é quase uma pequena introdução. Então, isso aqui foi uma carta ao editor que nós fizemos. Tem também estudo de caso. O que é o estudo de caso? Normalmente é a área médica que faz o estudo de caso. Você encontrou um paciente que tem uma doença rara e tem características complexas em relação a ela. Então, por exemplo, no estudo de caso em relação à área médica, também nós temos um artigo que foi publicado ano passado, que chama, da síndrome de Wolfing, que é uma doença muito que é um estudo de caso, né? É um caso avisado. Então, essa revista aqui aceitou esse tipo de artigo, mas ela não considerou como se fosse um estudo de caso, não obstante ter sido, porque tem mais de 5 páginas, mas nós colocamos, é um estudo de caso. O que nós fizemos aqui? Uma paciente em Varginha apresentou uma doença chamada síndrome de Wolfgang, e por mais de 10 anos os médicos não sabiam detectar o que ela tinha, porque a síndrome é muito rara. Então nós estudamos o caso dela e chamamos a atenção para algumas peculiaridades da doença e para preparar a comunidade médica para esse tipo de caso. Então nós fizemos detalhadamente as características da doença. Na metodologia nem sempre precisa ter, né? Nós fizemos uma entrevista e uma anamnese com a paciente, eu não sou médico, então 2 psiquiatras fizeram, 2 alunos de medicina. Fizemos um comitê de ética necessário para isso. O resultado é o que acontece com a paciente. Aí nós fomos falando, ela tinha 23 anos, tem essas características, assim. O exame físico identificou isso. Aí na discussão, a gente chama a atenção aqui, ó, ela tem características algumas vezes piores, outras melhores, mas sempre ela vai piorando. E ela, teoricamente, não tem muito tempo de vida. A ideia é piorar. Mas o cuidado materno gerou um certo conforto de vida para ela, né? E a nossa conclusão, que essa é uma síndrome muito rara e ocorre falta de preparação do time da saúde para tratá-la, relacionado aos procedimentos e a condição difícil de entender da própria paciente, né? Então, não é que o time de saúde negligenciou. Nós não podemos sair acusando os outros, até porque é anticientífico, né? Precisamos de dados para falar as coisas. Não é isso. O que aconteceu foi que eles não estavam preparados. Então, nosso objetivo foi mostrar a importância, né, de uma boa relação entre médico, paciente e a família, porque a mãe pesquisou por si mesma e ela desconfiava que a filha tinha síndrome de Wolff, né? Então, nós até chamamos atenção, é necessário indicar outras pesquisas, né, e pesquisadores para escrever casos raros de várias síndromes, para elucidar os profissionais da saúde. Então veja que é um artigo interessante e um artigo de importância, se as pessoas lerem, né? Esse ponto do estudo de caso, ele é importante, e ele funcionaria como uma nota técnica. Aí no caso, a nota técnica, vou colocar assim, ó, porque a gente não necessariamente é a mesma coisa, mas a nota técnica é algo que se avisa, né? Tecnicamente o que está acontecendo. Então, no caso de uma descoberta rápida, uma informação rápida sobre um aparelho, alguma coisa que vai melhorar o conforto das pessoas, evitar um acidente, o pessoal da engenharia, da física,
da matemática pode escrever uma nota técnica, que seria como se fosse um estudo de caso da área médica. Bem, também existe as mini review, que são as mini revisões. Ao invés de você fazer 40 páginas, 30 páginas, você coloca uma mini revisão. Okay? Nessa mini revisão, você não tem muito o que falar. Você simplesmente organiza as ideias, o assunto não tem muito, o que você faz? Você localiza o leitor em relação à ciência e faz aí essa mini revisão. Né? Então esses são os tipos de artigos principais. Se você procurar na internet, você vai achar vários artigos. Aqui ficou errado, olha só. Aqui era 3. Ó. Então esses artigos, esses tipos de artigos, você vai encontrar também como fazer. Quando você entra no site de uma revista, por exemplo, eles te indicam como fazer. Vamos pegar essa revista aqui. Essa revista não tem Qualis hoje, mas na predição do Qualis da CAPES, ela será A3, se mantiver. Né? Então, nesse caso, é uma revista boa, uma revista de respeito. Então, você olha aqui, e vamos ver se ele me dá mais informações sobre o jornal. Submissões, vamos lá. Aqui é submissão. Você vai preparar um checklist para submeter. E tem aqui uma orientação aos autores, um guia. Estrutura do texto. Título em sequência, português, inglês e espanhol. Os autores do artigo. Deve ser colocado na sequência. Nome, ORCID. ORCID é uma classificação dos autores em número, para que se evite que pessoas que têm o mesmo nome, por exemplo, na abreviação, né, J.RM, pode ser José Ribeiro Mota. No caso aí seria sem colocar o sobrenome primeiro, né, aí seria Mota, M, J, R. Mas você também pode ter João Roberto Moreira, e aí vai dar a mesma abreviação, certo? Aí você usa o ORCID. A instituição que você trabalha e seu e-mail. Né? Aqui o ORCID precisa ser feito de forma correta. Aí depois o resumo. O resumo é junto com o título último. Né? Eu até esqueci de colocar lá o resumo, já volto e coloco. Tá? Corpo do texto. Aí o corpo do texto, olha aqui que ele fala. Introdução, que você vai colocar o contexto, o problema a ser estudado e o objetivo do artigo. Aqui ele esqueceu de colocar a hipótese. Aí é o problema, né? Metodologia usada no estudo, né? E os autores que vão suportar, carregar essa metodologia, ou seja, o que ele está dizendo algumas vezes é quem fez, como que fez, e assim por diante. Resultados, ou resultados de discussão. Você viu um artigo que nós fizemos assim, ok? Renumerando subitens, o que você vai colocar no resultado de discussão. Seguir uma ordem. A discussão e as considerações finais ou conclusão. E as referências. Aí ele vai falar como que você vai escrever. Formato Word, .doc, não .docx. O espaço de 1,5 cm, Times New Roman, tamanho 10, formato A4, e as margens devem ser menores e 1,5, acima, abaixo e à esquerda. Colocar as indentações é uma certa frescura. E os artigos não podem ter menos que 5 páginas. Como organizar as figuras, o que é autoria. Isso é importante você dar uma lida. Aqui tem os tutoriais. Aqui, como citar as referências de artigo, como citar livro, como citar a página da web. Ok? E pede para que você não mande para 2 jornais diferentes. Os revisores não recebem dinheiro para isso. Nada. Então, se você manda para 2 revistas, você está colocando pessoas para trabalhar de graça para você e pessoas que têm mais o que fazer. Aqui o copyright, e essa aqui é uma revista aberta, ela é pago.
tá? Ela custa R$300 para publicar. Aqui está o Google Metrics dela, ou seja, o quanto que ela é citada. Esse Score Site Factor, ele é 1,78, mas as pessoas não consideram, os cientistas não consideram esse tipo de fator de impacto, considera um outro fator de impacto determinado pelo Scopus, tá? Mas isso significa que ela está sendo bastante lida de alguma forma. Então é uma revista muito interessante para alunos de TCC. Eu utilizei essa revista para publicar artigos dos alunos de TCC, bem feito, bem organizado, senão vai ser rejeitado, né? Então aqui no que eu coloquei aqui, veja bem, depois do endereço, ó, vem o abstract que eu tinha esquecido. Mas a gente vai falar do abstract por último. Aqui está em português, né? Vamos colocar resumo. Ok? Por último, eu vou escolher o título e o resumo. Aí eu vou mostrar por quê. Quando a gente for começar a escrever, nós vamos usar a palavra tema. Depois do tema, a gente vai e escolhe outras coisas relativas ao que falta, o agradecimento, esse negócio todo, que não tem interesse tanto para o nosso curso, né? Então nós paramos aqui, o nosso item 3, e no próximo item a gente vai escrever junto uma introdução. Organizar como que se faz a introdução, as ideias da introdução. Não basta apenas dizer, senão você não vai saber o que fazer direito, tá? Então, é uma repetição constante, só que nós vamos fazer. Até o momento, você tem noção das coisas que a gente tem comentado. A partir do nosso próximo item, né, o próximo módulo, que é o módulo 4, nós vamos escrever juntos introdução, organizar o material e método, ver como que funcionam os resultados e direcionar uma discussão. No final a gente vai falar sobre os tipos de jornais e revistas e como escolher esses jornais e revistas.